Boa noite. Miguel de Sousa, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, propõe um pacto fiscal entre o Estado e a região. O deputado social-democrata, que já foi também vice-presidente do Governo Regional, defende uma solução urgente para dinamizar a economia da Madeira, uma solução que garanta meios de competitividade do Centro Internacional de Negócios. Miguel de Sousa é o nosso convidado do programa de hoje. Muito boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. O senhor já enviou cartas a quase 2.000 pessoas. Qual foi o propósito desta missiva? Bom, boa noite a todos. Eu acho que o assunto é de extrema importância e gravidade. É importante e grave porque a Madeira está sendo lesada naquilo que é a esperança de ter um presente e um futuro condigno, com qualidade, ou pelo menos com o conforto mínimo que é aceitável para uma sociedade. E a Madeira está perante uma situação catastrófica. Não tem dinheiro e não há crédito, porque os bancos, como sabe, não financiam neste momento nem a economia, nem o sector público, e quem não tem dinheiro nem tem crédito está à beira da absoluta miséria. E a Madeira não tem razões para isso, porque, para além da sua atividade económica normal, que também não é muito pujante, que isto é uma região pequena, com pouca gente e com pouca atividade, mas tinha em perspectiva desenvolver o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que, pelo aquilo que se vê dos outros centros iguais na Europa, poderiam proporcionar as receitas para não só a Madeira não ter dívidas, como desenvolver a sua atividade pública e económica normal e poder, com certeza, contribuir para que os madeirenses vivam cada vez melhor. E a perspectiva é exatamente ao contrário. Eu não podia ficar calado, eu não consigo. Eu, ano passado, no Conselho Nacional do PSD, com o Sr. Primeiro-Ministro presente, tive a oportunidade de dizer exatamente, por outras palavras, o que está na carta que agora enviei. No Conselho Regional do PSD Madeira tive a oportunidade também de já por algumas vezes falar a propósito e resolvi repetir e acho que vou continuar. É um ato de desespero, digamos assim? É um ato de desespero porque estamos numa situação de poder ter uma vida desafogada e afinal vamos ter uma vida cheia de dificuldades e não se percebe porquê. Porque não é a União Europeia com certeza, porque se Luxemburgo, Áustria, a Holanda, Chipre, Malta têm estes serviços, a Madeira também pode ter, Portugal também pode ter. Não, somos iguais, não há coisas que os outros possam fazer e que nós não podemos fazer. A história da negociação em Bruxelas é um ato de covardia do governo português, porque o governo português pode perfeitamente fazer a legislação adequada, como esses tais países que eu nomeei têm, para não precisar da autorização da União Europeia para desenvolver um centro como o nosso. É uma covardia de quem? Do Governo Nacional, todos. Do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, que já trabalhou também na Zona Franca da Madeira? Já trabalhou, com certeza, deve ser grande responsável nisto, mas estamos a falar desde o tempo do engenheiro Sócrates, que feriu a Zona Franca, e este orçamento de Estado que nós temos agora matou a Zona Franca. Ora, o que nós devíamos ter era uma legislação que permite, dentro de um quadro constitucional naturalmente apropriado, para que nós possamos ter o Centro Internacional de Negócios da Madeira, sem ter que pedir autorizações à União Europeia, como os outros países e os outros territórios europeus que desenvolvem um mecanismo igual a este, e possamos, com isso, desenvolver alguma coisa que traga economia, que traga desenvolvimento, que traga rendimento e que permita pagar a dívida, porque esta dívida não há dúvida que nós vamos ter que suportá-la, ainda que eu discordo, porque mesmo Portugal eu acho que vai precisar de um perdão qualquer para poder caminhar rumo a um futuro diferente. Só por si julgo que será muito difícil, mas nós podemos aceitar, porque com essa disponibilidade financeira iríamos assumir a nossa dívida, iríamos pagar o nosso orçamento corrente, iríamos fazer investimento e esse investimento seria dependente dos impostos que nós quiséssemos pagar. Esse perdão da dívida devia ser feito por parte de quem? Do Estado? Não era total, eu não estou a dizer o perdão total, mas acho que deve haver, não é do Estado. Porque, repare, se nós quando olhamos para os países em dificuldade, nós vemos sempre ajudas internacionais, nós vemos sempre soluções, que é uma parte perdão,
de responsabilidade própria. Mesmo Portugal, perante Angola, perante Moçambique, portanto a Guiné, Cabo Verde... Já perdoou a dívida. Perdões de dívida. E é uma forma normal. Vamos perdoar uma parte, vamos exigir o pagamento da outra. Isso é o normal. Só que neste caso, porque Portugal entrou num buraco que não tem qualquer expectativa de saída, também nós não estamos a perceber como é que se pode pedir o seu contributo para as nossas dificuldades. Agora, nós temos solução para o nosso problema. Portugal não tem solução para o seu problema. Portugal não tem forma, até porque já se percebeu que a classe política não é capaz de encontrar um caminho de construção do novo Portugal, de resolver problemas e trazer um novo presente e um novo futuro. Portugal não consegue, mas nós conseguíamos. Basta que o governo português, e estamos a falar do governo português e da Assembleia da República, criarem um mecanismo para nós termos o Centro Internacional de Negócios da Madeira, como os outros europeus têm. A partir daí, nós, portanto, seguimos o nosso caminho. Acha que já perdemos muito tempo nestas negociações com a União Europeia? Neste pedido que foi feito agora? Todos os anos é perda de tempo. Você percebe que na carta que eu digo, eu acho que as receitas da Madeira andarão entre os 1.000 milhões e os 1.300 milhões a mais, no mínimo. Isto é para nem ser exagerado. Essa é a conta que faz em relação ao IRC. Como é que chegou a essas contas, a esses 1.000 milhões que a Madeira podia atingir? Pelas outras regiões, se você reparar, o Luxemburgo tem 16 mil empresas, é dos países destes serviços que têm menos empresas, tem, portanto, estou a falar dos mais moderados, tem 16 mil empresas e o Centro Internacional de Negócios lá representa 47% do PIB, 47% do PIB, e dá uma receita de IRC de 2.600 milhões de euros. Ora, eu estou a falar, nós já tivemos 6 mil empresas. O Luxemburgo tem 16 mil. Eles têm 2.600 milhões. Eu estou a falar em 1.000 milhões, nem estou a exagerar muito. Estou a fazer isto com uma cautela para se perceber o que está em jogo. Porque depois também era o IVA que trazia mais 200 e 300 milhões pelas atividades das empresas estrangeiras. E, portanto, nós temos aqui uma fonte de rendimento, de solução dos problemas, e há diferença entre viver mal e viver bem. Eu não percebo. Um povo que parece que fez uma revolução em 1931, ainda estava cá, não sei lá como foi, por causa do preço da farinha, está neste momento no limite entre viver razoavelmente com conforto e com estabilidade, ou viver em grandes e profundas dificuldades. E estamos todos parados. Dr. Miguel de Sousa, mas isto nunca foi explicado, só agora que se apresentam estes dados e estes números e só agora que a classe política sai em defesa da Madeira. Não foi explicado. Eu percebo que há aqui uma dificuldade que as pessoas só perceberam agora. Mas as pessoas só perceberam agora porque há uma enorme dificuldade. E quando eu estou a dizer as pessoas, estou a falar de todos. Inclusive os partidos da oposição que tanto criticaram a Zona Franca da Madeira. Mas não se vai falar do passado. Se nós vamos para aqui olhar para trás de quem é que falhou, quem é que não explicou, quem é que não sabia, quem é que não soube resolver, isso não leva a lado nenhum. Nós temos que partir para a frente. O senhor tomou uma iniciativa pessoal. O senhor tomou uma iniciativa pessoal. Acha que o Governo Regional não devia ter tomado uma iniciativa idêntica com este peso que tem as suas cartas? Pronto, cada um tem a sua disponibilidade e cada um também tem o seu ritmo e cada um faz as coisas como entende. Olha, eu durante os dias de verão resolvi fazer isto, tive ajudas como é normal para um trabalho técnico, porque está aqui muito número de responsabilidades e que não é passível, obviamente, de poder ser contestado e que evidencia o que é que seria a Madeira do Centro Internacional de Negócios. Portanto, isto leva algum tempo, mas foi apresentado, resolvi levar, conheço muita gente a nível nacional, e resolvi enviar, portanto, a todas as pessoas que eu acho que têm influência ou podem dar opinião, mandei a tudo o que é comentadores, ou tudo o que é políticos, tudo os deputados da oposição, do PSD, do Ministério, toda a gente neste momento, quem foram as pessoas mais importantes do país, toda a gente neste momento. Agora deixe-me contar uma história extraordinária que aconteceu ontem à porta da Assembleia da República, onde eu estava, e sai um deputado que foi ministro do professor Cavaco Silva e que sai todo, vem-me dirige-se a mim,
todo contente e diz: Miguel Sousa, já recebi a tua carta, aquilo está extraordinário e devo dizer que apetece-me fuzilar o tipo que matou a Zona Franca da Madeira. Foi como ele disse. E eu disse: mas foste tu. Como? Olhou o deputado, o famoso deputado. Foste tu. Fui eu. Sim, foste tu no Orçamento de Estado. Não aprovaste o Orçamento de Estado. Não aprovaste o Orçamento Retificativo. Foste tu. Eu aprovei isso, está lá. Está lá. Virou umas costas e foi-se embora. Portanto, ele vinha Era um deputado do PSD? Era um deputado do PSD, ministro do professor Cavaco Silva. Não conheço, tenha havido da oposição. Mas pronto, e nós andamos nisto. As pessoas não percebem, andam um pouco desencontradas. Penso que a carta... E o Governo Regional também tardou a perceber a importância deste alerta que era necessário fazer a nível nacional? Não, isso não é verdade, até pelo contrário. O Governo Regional é a entidade que desde o princípio percebeu isto, porque pediu o decreto e que foi concedido pelo governo do Dr. Francisco Sá Carneiro em 1980 e, portanto, foi ele que mobilizou que acontecesse esse decreto-lei e depois veio sempre a tentar fazer os esforços. Barramos com dificuldades no professor Hernani Lopes, que nos proibiu de falar do assunto junto da União Europeia. Esbarramos em muitos governos e muitos Estados de Estado. Um diretor-geral que uma vez me disse a mim, quando nós apresentámos o decreto, que era para as empresas estrangeiras que vinham durante um determinado período não pagarem impostos, e ele, depois de pensar muito naquilo, dizia assim: mas vocês lá não querem pagar mesmo impostos? Quer dizer, ele pensava que era eu, que eram os madeirenses. Portanto, houve aqui um grande desprezo por se procurar conhecer os factos e a situação. Há quem diga que esse desprezo tem a ver com o facto do Governo do Estado não ter participação na Zona Franca da Madeira e do Governo Regional ter um peso pouco significativo e de haver aqui um peso muito grande do Grupo Stana no Centro Internacional de Negócios, no Capital Social. Eu percebo essa confusão que está instalada. Olha, nos Açores não houve nada disso, por isso não existe nada. Portanto, não existe. Encarregaram o Governo e ficou a zero. Depois, esses que dizem isso são aqueles que dizem que o Governo Regional não tem jeito para administrar, que não é capaz de fazer as coisas bem. Mas para o Centro Internacional de Negócios já acham que devia de ser o Governo. Mas reparam uma coisa, de todos estes dinheiros que se está falando, são 100% para o Governo. Não há ninguém aqui para entidades privadas quaisquer. São 100% destes dinheiros são do Governo. Todos os erros, portanto, isso não conta. Quem está a fazer a promoção acho que faz muito bem. O Dr. Francisco Costa é uma dedicação exclusiva a este dossiê. Portanto, acho que há um empenhamento. Agora, é a receita da Madeira, os madeirenses, não há aqui privados nem públicos, só há privados naquilo que é a promoção e o desenvolvimento das infraestruturas no Canicial, onde foram instaladas as empresas. Este clima de crispação constante que tem havido entre os governos Central e da Madeira, que tem prejudicado, digamos assim, o relacionamento e a defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira? Eu acho que tudo conta, naturalmente, mas o que eu acho é que há uma percepção, sabe, eu não sou daqueles que pensam que ninguém sabe, e que isto passou ao lado e que estamos todos distraídos e de repente acordamos perante as necessidades e as exigências e as carências. Eu acho é que se percebe que isto é a independência da Madeira, e estamos falando da independência financeira da Madeira. Isto é a independência financeira da Madeira e Portugal. Portugal, como nação, como país, como Estado, não tem hipótese de ser independente. Portugal não pode viver com os seus recursos. A Madeira podia viver com os seus recursos. Olha, isto faz muita confusão em Lisboa. Isto faz muita atrapalhada. São capazes de criar dificuldades, inventar situações. Mas a verdade é esta. Já tentou falar com o Primeiro-Ministro? Já falei, mas amigo, não ando aqui. E qual foi a resposta? Não ando aqui. Não, é óbvio que eu não vou contar uma conversa particular, mas fiz uma conversa particular e também fiz e dirigi-me no Conselho Nacional do PSD a ele teve a oportunidade de responder perante todos em relação às questões que eu levantei e pronto, e não existe nenhuma discussão. Essa história da Troika, mas isso é coisas que têm 1 ano ou têm 1 ano e meio. Portanto, nós estamos a falar de 30 anos, de 20 anos em que nos dificultaram e agora com o engenheiro Sócrates, que então deu a primeira machadada e este orçamento acaba por matar. Mas como eu acredito na reencarnação,
Portanto, vamos lá admitir que nós conseguimos convencer Lisboa a nos dar o estatuto fiscal suficiente para como esses países e essas regiões, portanto, desenvolvam o centro internacional e que nós, com paciência, com bastante esforço, possamos regressar a uma situação de credibilidade internacional para que as empresas voltem para cá. Só para lhe dar um exemplo. Mas acha que é uma questão de credibilidade? Não, a partir de agora é, porque as empresas que estavam aqui foram defraudadas na sua expectativa, então vieram para a Madeira, tiveram despesas, custos de instalação, alugaram escritórios, alugaram ou compraram casas para as pessoas que com eles trabalhavam, fizeram um conjunto de despesas para aqui se instalar e acabou. Assim, sem mais nem menos, sem perceberem bem até, porque poderia ter havido uma grande explicação pública, um pedido de desculpas, não sei, que não houve nada. O que é facto é que foram defraudados e toda a gente tem medo de ir para uma região onde se instala e 2, 3 anos depois, ou um ano depois, ou qualquer coisa, os políticos não gostam lá do chefe local, ou qualquer coisa parecida e de repente isto, portanto, acaba. Acho que isso tem de acabar, porque devo dizer, se nós não conseguirmos este estatuto, eu acho que vale a pena lutar e qualquer custo é válido. Eu acho que nós não podemos desistir disto, porque isto está muito em jogo em relação ao presente da Madeira, em relação ao futuro. Se nós pensarmos que sem isto, nenhum de nós vivos já vai viver bem, porque sem uma situação desta natureza, não é possível a Madeira, algum dia, tão para o nosso tempo de vida, muito menos para o nosso tempo de vida ativo. Portanto, e é possível recuperar as empresas perdidas? As empresas perdidas, penso que não, mas todos os dias há empresas que querem nascer e muitas delas viriam para cá. Eu não tenho dúvidas que dentro de um prazo de 10 anos, com as nossas condições, e um estatuto de competitividade e um estatuto fiscal apropriado, que nós conseguiríamos recuperar o tempo perdido e ter um centro dinâmico como os outros. Não tenho a mínima dúvida disso, porque teríamos condições para o fazer. Agora, temos que conseguir isto, seja lá que custo for. Não se pode desistir disto, porque a diferença é muito grande. E veja, o que era ter aquela disponibilidade financeira e, por exemplo, eu já não vou dizer, porque o dinheiro dava para nós não pagarmos impostos, que são 600 milhões de euros. O dinheiro dava para, mas mesmo que nós pagássemos 50% de impostos, você já viu que era o rendimento das pessoas, como mais se pagassem só metade dos impostos. Já viu quanto o seu rendimento aumentava se você só pagasse metade dos impostos? É muita diferença. E para muita gente faz mesmo muita diferença. E essa diferença nós não podemos perder. Dr. Miguel de Sousa, falamos agora de política e da situação do PSD Madeira. Tivemos a falar de política. Mas política mais pura e dura, digamos assim, dentro do contexto interno do PSD Madeira. O Congresso do PSD Madeira está marcado para os dias 24 e 25 de novembro. No dia 2 de novembro acontecem as eleições diretas. O que é que espera destas eleições? Aquilo que nós todos estamos à espera, e elas pretendem determinar, que é uma decisão dos filiados no PSD sobre duas candidaturas, a do Dr. Alberto João Jardim, a do Dr. Miguel Albuquerque, e pronto. Acredita que vão ser apenas duas candidaturas? Haverá, neste momento não há, penso que não há possibilidades de haver outra, mas haverá tal clarificação que alguém resolveu exigir e que, muito bem, o Dr. Alberto João Jardim resolveu chamar e convocar um congresso para esse efeito. Eu acho que fez as coisas como devem ser, aliás, como sempre foram feitas. O senhor vai apoiar quem? Vou apoiar o Dr. Alberto João Jardim, aliás, como disse hoje, não candidatava. Portanto, acho que era uma expectativa que eu tenho, mas estou disponível para apoiar o Dr. Alberto João. Ele deu-me confiança com 24 anos, quando fui com ele em 78 para o governo. Portanto, só é muito tempo de juntos a ajudar, e eu sou bem, acho que marcou a Madeira. Tem erros, como toda a gente, e ele próprio aceita. É preciso fazer mudanças, como toda a gente percebe e ele também sabe. Estamos todos disponíveis para ele. Aliás, isso das mudanças,
Isso das mudanças acho que sempre foram feitas, os governos foram mudando, os grupos parlamentares foram mudando. Então, isto não é sempre, ainda que haja uns, não há dúvida de que têm mais longevidade política, até pela sua dedicação, pelo seu interesse, pela sua forma de estar na política. Acho que isto... Mas, na sua opinião, não é a altura de fazer a mudança já de líder do PSD? Não, o Dr. Alberto pediu 2 anos, no fundo, que é o que está aqui em causa, para um novo congresso do PSD, e acho que a situação de crise, as dificuldades, o que estamos todos aqui devemos nos concentrar é nestas coisas. Agora, estar aqui a discutir, tanto pormenores menos importantes, menos decisivos para o amanhã de todos nós, acho que não fica bem a ninguém. O Dr. Alberto Jardim já disse que se demite caso não seja eleito nas eleições diretas do PSD Madeira. Teme que possa ser, está gerada uma crise interna dentro do PSD se isto eventualmente vier a acontecer? Não, se vier a acontecer é porque as pessoas maioritariamente recusaram a proposta de candidatura do Dr. Alberto Jardim e, portanto, também não vejo que isso aconteça. Agora o PSD não vai ficar igual, naturalmente que as circunstâncias ficarão completamente mudadas. O próprio Dr. Alberto Jardim, eu acho que li bem, porque eu acabei de chegar de Lisboa, mas acho que li bem que disse também deixa o PSD e, portanto, tudo isso ficaria numa situação algo diferente daquela que temos agora. O Dr. Miguel Albuquerque entende estas palavras, esta ameaça de demissão como uma forma de pressionar os militantes. Esta também é a sua leitura, ou seja, ou o Dr. Miguel Albuquerque está a exagerar nas palavras? Acho que em campanha eleitoral, como dizia o Bismarck, é possível, tudo pode acontecer e temos que aceitar. E, portanto, é normal que numa campanha eleitoral, a não ser que não se tenha visto, que eu acho que nunca se vi em qualquer uma, mesmo agora nos Estados Unidos, estão a ver, basta acompanhar para ver até onde, portanto, tudo aquilo pode levar. Acho que é normal uns exageros, alguma pressão, algum entusiasmo, as pessoas estão empenhadas, têm interesse em fazer valer as suas convicções, mas isto precisa de um projeto alternativo, se é que há. Isto precisa de um projeto, nós não podemos pensar, portanto, que as coisas vão só porque temos jeito para a política, é preciso ter jeito para governo, porque o que estamos aqui interessados neste momento não é de um líder partidário, é de um líder partidário, neste caso do PSD, enquanto tem maioria absoluta para ser presidente do governo. Esse pode contribuir está a querer bastante. dizer que o Dr. Miguel Albuquerque não tem jeito para o governo? Não, não disse isso. São provas que não estão dadas e eu não podia de forma nenhuma ser eu a dizer isso. Como é que vê a participação de militantes nos jantares do Dr. Miguel Albuquerque? Não sei, não conheço a emenda, mas eu assim, não me tento também criar aqui uma dificuldade, porque eu clarifiquei muito bem a minha posição, ela está perfeitamente clara. Eu apoio o Dr. Alberto João Jardim e, se não acontecesse isso, neste momento eu seria candidato. Pronto, como resolvi apoiar o Dr. Alberto João Jardim, isto é sinal que eu teria um projeto, que eu teria alguma coisa para propor e que as pessoas ou iam concordar ou não iam concordar. Também, se eu estivesse a ver que havia o tal projeto que eu facilmente me poderia associar, eu também o fazia, que eu não preciso de ser nada de importante. Agora, acho que há muita coisa para fazer, também tenho a minha visão das coisas, também faria diferente. E essa sua visão vai ser transmitida no Congresso? Também, é óbvio que sim. Então, vai apresentar uma moção sectorial, digamos assim? Não, isso não está em causa. Não, eu acho que o que interessa agora é uma moção de estratégias, moções sectoriais, que da minha parte aparecessem, elas são conhecidas, eu defendo os assuntos em público, eu luto por eles, portanto acho que toda a gente já os conhece, e a moção de estratégia e política do Dr. Alberto João Jardim, que eu não conheço em pormenor, porque ele ainda não a concluí, mas que eu conheço nas suas bases gerais, são com certeza suficientes e eu estou de acordo com elas. Está preocupado com o que se passa dentro do seu partido? A nível nacional, sim. Aqui na Madeira? A nível nacional. Isto é normal, tinha que acontecer um dia, está a acontecer em 2012, se não aconteceria em 2014. Acho que há uma situação que é especial, que eu pensei que nunca ia acontecer, que era o confronto com o Dr. Alberto João Jardim. Eu pensei que esta situação se iria verificar
um dia que ele se retirasse, e entre outros colegas, porque o PSD tem muita gente capaz, muita gente competente e que poderia perfeitamente liderar um processo de candidatura e depois fazer muito bem a sucessão do Dr. Alberto João Jardim. Mas não aconteceu assim, aconteceu nesta circunstância. Pronto, as coisas são como são. Portanto, agora eu acho que temos que não divergir do essencial. Perceber que nós estamos numa situação extraordinariamente grave e perceber se há alternativas. Quais são as saídas? Olha, eu, por exemplo, já disse facilmente como é que eu acho que se pode e que se deve resolver isto. O senhor tem ideias políticas? Se houver uma remodelação governamental do Governo da Madeira, está disposto a integrar o Governo? Não, isso são coisas que não se põem. O Presidente do Governo tem um Governo. Se ganhar, vai continuar a ser Presidente do Governo. Trabalha com as pessoas que deve trabalhar e que acha que se faz é a melhor equipa. Ele sempre fez assim. Se eles lá estão, tenho a certeza que há as pessoas que ele quer que lá estejam e que ele está satisfeito com a sua disponibilidade, o seu trabalho, a sua competência. Não há razão e se o Dr. Alberto Jardim perder e sair do partido, é necessário haver eleições regionais? Já são muitos, Virgínia, eu prefiro trabalhar com mais realidades. Olha, tem tanta coisa que são realidades. O tal PSD nacional... Mas há tempos, o senhor neste mesmo programa disse que não aceitava que a escolha fosse direta. Do candidato, do sucessor do Dr. Alberto Jardim. Não, eu não concordo. Não acho que não. Acho que temos que amadurecer tudo isso, mas acho que toda a gente tem o direito de dar a sua opinião e dizer quem é que entende que é a pessoa perfeita, sei que há, numa terra tão pequena, a pessoa perfeita para essa situação. Agora, não acho que pudesse ser nomeada, vai-se tudo. Não acho que isso nem é possível em democracia, nem dentro deste PSD é possível. Nós fomos muito disciplinados, nós cumprimos todos com as nossas tarefas, nós fazemos o nosso melhor, mas também não somos assim. Agora, virando a questão para a política nacional, como é que vê o atraso do envio de verbas para a Madeira, as verbas que estavam previstas no plano de ajustamento financeiro para a região? Olha, eu não conheço os detalhes, mas tenho uma opinião. Mas sem conhecer os detalhes, eu acho que isto é um absurdo. E acho que tudo isto precisa, não é de esclarecimento, principalmente precisa também de esclarecimento, até para eu perceber, mas também precisa de solução. Acho que encontramos um problema que só por si não se vai poder resolver. Ele só por si não se vai poder... Não é ir lá mudar as cláusulas e, portanto, os artigos do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, que só por si traz receitas ou traz soluções. Podemos poupar alguma coisa, e bastante, em determinadas situações. Podemos poupar menos hoje do que antes, porque antes podíamos ter poupado muito mais, mas podemos fazer as coisas de outra maneira em termos de gestão e em termos de poupança. Gerir bem não é poupar, é não gastar mal. Tem de haver o tal perdão que falava no início do programa. Eu acho que temos que encontrar solidariedade. A palavra perdão pode ser excessiva, mas tem que ser encontrada a solidariedade, porque não é possível, e vamos ao caso de Portugal, e se isto para Portugal é verdadeiro, para a Madeira também, não é possível Portugal cumprir com as expectativas que estão... Aliás, vê-se, falhou no déficit, para o ano vai ser a mesma coisa, porque isto é todos os anos. Nós não temos capacidade de gestão, não temos capacidade, meios para querer viver da maneira como os portugueses entenderam que era razoável e foram escolhendo governos que lhes foram prometendo sempre coisas. E pronto, eles só não puderam foi fazer ainda mais, porque senão tinham feito. Mas a realidade é completamente diferente. Estamos sem saída, não podemos resolver, não é solução. Sem solidariedade, não é possível. É como os Estados Unidos, que apoia os países da sua esfera de influência. Quando há problemas, lá vai a solidariedade. E a União Europeia tem que funcionar um pouco como os Estados Unidos, não para dentro de si, mas para fora. Se você reparar, os Estados Unidos estão agora a injetar na economia 40 mil milhões de dólares por mês. E na Europa sabe o que é que se faz? Exatamente ao contrário. Tira-se o dinheiro da economia, aumenta-se os impostos, obriga-se aos orçamentos de austeridade e faz-se exatamente ao contrário. Ora, eu percebo que as duas realidades são diferentes, mas uma realidade da União Europeia não é assim tão diferente como
dos Estados Unidos da América. Então, porquê que um faz de uma maneira completamente expansionista, dinheiro para a economia, alguma inflação mais, mas as coisas continuam a andar e o emprego fica estabilizado, e nós estamos exatamente ao contrário? Porque, como basta olhar para o Sr. Obama e para a Sra. Merkel para perceber a diferença. O Estado também devia pedir um perdão perante a Troika, digamos assim. É também política. Como? O Estado devia pedir também um perdão perante a Troika. Não, perdão ou não, a Troika não tem, mas eu acho que tem que haver solidariedade. A solidariedade pode implicar e deve implicar meios financeiros. A Grécia é o exemplo mais evidente. Porque aqui não é telenovela mexicana, aquilo não leva, grega agora, aquilo não leva a lado nenhum, aquilo não resolve nada. Eu queria uma resposta muito rápida para estas duas questões que vou colocar agora. Acha que os trabalhadores portugueses conseguem suportar este aumento previsto para o próximo ano da taxa social única? Não, alguns suportam, mas a maioria não suporta. E perante isto, os deputados sociais-democratas madeirenses deviam votar a favor ou contra o Orçamento de Estado? Deviam votar contra o Orçamento de Estado, mas não é por causa disso. Deviam votar contra o Orçamento de Estado, porque a Madeira não tem no Orçamento de Estado, que eu conheça, não tem no Orçamento de Estado as impulsões que nós, e as exigências que nós fazemos para ter aquilo que nós precisamos. Dr. Miguel de Sousa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Ponto final do programa em entrevista, assim especial, desejo uma boa noite.